Bem-vindos ao Arduino by Myself. Este é o primeiro teste em bancada do PingBot, o robô explorador. Ele trabalha com um sensor ping, um sensor que faz a leitura ultrassônica de distância de um objeto até o seu sensor. Então, dependendo da distância que o objeto está do seu sensor, ele emite um sinal ultrassônico. Esse sinal bate no seu objeto e volta ao sensor. Com isso, ele consegue medir o tempo de saída do sinal ultrassônico e o tempo em que o sinal ultrassônico volta para o receptor. Com esse tempo, ele consegue calcular a distância percorrida pelo sinal ultrassônico de 40 kHz no ar. Existe uma fórmula para fazer esse cálculo. Basicamente, é dividir o tempo sobre 2 por 58, na verdade por 29,1. Seria a mesma coisa que dividir o tempo por 58. Bom, esse robô ele tem uma propriedade de poder desviar então de objetos. Uma vez que ele chega a uma determinada distância pré-concebida, pré-determinada pelo programa, mais ou menos aí 20 centímetros, você pode fazer um ajuste dessa distância. Ele para e, uma vez que ele detectou o objeto, ele vai tentar verificar o caminho melhor possível para ele poder chegar, para ele poder desviar e assim conseguir percorrer uma certa distância. Por isso que a gente chama ele de explorador. Além do sensor ping, ele também tem a nossa ponte H dupla para acionamento dos motores, certo? E o Arduino e também as baterias, certo? De alimentação do sistema, alimentação do Arduino e alimentação do motor. Então são duas baterias de 9 volts. E aqui embaixo o nosso kit Tamiya de Gearbox, que seria para fazer a parte de rotação dos motores, acionamento dos motores, rotação no sentido horário e anti-horário, para que eu consiga fazer o robô, o carrinho, andar para frente, para trás, giro de 180, giro para a direita e giro para a esquerda. E para o nosso sensor, um servomotor que faz ele girar para 0 graus, 180 ou 90, para ele poder determinar qual é o melhor caminho que ele vai percorrer. Então esse é o funcionamento básico do nosso PingBot, o robô explorador. Eu tenho duas versões básicas do programa. Uma é o programa que, uma vez quando acionado o robô, ele vai seguir em frente até encontrar um obstáculo, tá? E em seguida, se ele encontrar um obstáculo, se a distância for menor do que uma distância x pré-determinada por uma variável no ambiente do Arduino, a distância limite, ele vai girar a cabeça leitora do ultrassom. Primeiro, ele vai girar em 0 graus, vai fazer a leitura e vai verificar se essa distância é maior do que a distância pré-determinada. Se for maior, ele não vai olhar para o outro lado, ele vai seguir para aquela distância lá, para aquele percurso que já tem uma distância razoável, e vai seguir em frente. Então ele vai girar para o lado que ele fez a leitura, no caso, para a direita ou para a esquerda, e vai seguir em frente. Se ele encontrar um objeto, ele vai fazer novamente o processo. Agora, se ele girar para 0 graus, o servomotor, e ler uma distância ainda menor do que a distância limite, então ele vai girar para o outro lado e vai ler a distância. Se o outro lado tiver uma distância
razoável, maior do que a distância limite, ele vai girar para aquele lado e vai seguir em frente. Agora, se ambas as distâncias, ambos os lados, tiverem a distância menor do que a distância limite, inclusive a da frente que fez parar o robô, então ele não tem outra saída. Ele vai girar 180 e vai seguir o caminho contrário ao que ele estava percorrendo. Tá? Então, esse é o funcionamento básico desse primeiro programa que eu chamei de PingBot 4. Tá? Foi a quarta versão que eu estava fazendo e nessa quarta versão saiu uma versão razoável. Eu tenho aqui o programa todo comentado e ele vai estar disponível no blog. Ele está bem comentado mesmo. Tá? Então, só dando uma geral, a gente tem algumas informações, definição aqui, inclusão das bibliotecas, definição do objeto que é o servomotor, depois definição de variáveis e pinos, tem inclusive um buzzer, né, para indicar quando ele estiver parado, ele vai indicar quando ele estiver parado, através de um aviso sonoro. Importante aqui, ele tem velocidade 1 e velocidade 2 para o motor, né, para os motores. Velocidade 1 para o motor 1, velocidade 2 para o motor 2. Tá? O motor 1 é o motor A da minha ponte H, que seria o motor da direita, e o motor 2 é o motor B da ponte H, que seria o motor da esquerda. Ok? Bom, então direita, motor 1, motor A, e esquerda, motor 2, motor B da minha ponte H. Então eu tenho velocidade 1 e velocidade 2. Por que as velocidades são diferentes? O kit Gearbox ele tem propriedades diferentes. Os motores que vêm com ele têm propriedades diferentes. De tal forma que, acionando os dois motores em velocidade máxima, com a mesma tensão, existe uma diferença na rotação, na velocidade de cada motor. E, portanto, o robô tende a seguir uma curva ao invés de uma linha reta. Então é necessário fazer esse ajuste entre a velocidade dos dois motores. Esse ajuste você vai fazer aqui via PWM. Então você vai colocar um valor, que vai ser o valor PWM que você quer para cada motor. Você pode, inclusive, ao invés de colocar 255, que é a velocidade máxima, colocar uma velocidade menor e aí trabalhar com menos rotação no motor, e de forma que você vai poder gerenciar, vamos dizer assim, a velocidade do seu robô. Tá? Então, por isso que tem duas velocidades aqui, velocidade do motor 1 e velocidade do motor 2. E é importante aqui também a distância limite que você vai colocar para o sensor. Tá? Então, isso deve ser trabalhado, né? Esses parâmetros devem ser trabalhados aí na hora de fazer testes. Para cada carro, para cada kit Gearbox, né? Para cada ponte H, para cada motor, né? Para cada sensor você vai ter parâmetros diferentes, então você tem que modificar isso de maneira, né, a determinar aí esses parâmetros para o seu próprio robô. Depois o restante aqui, bem comentado, o setup executado na inicialização, né? Definição dos pinos, vai atachar o servomotor, né? Inicializar serial, né? Definir os pinos como entrada e saída. Tá? Inicialmente o seu robô vai estar parado, então ele também coloca aqui para debug na serial as informações, o que ele está executando naquele momento, tem um alerta quando está parado, dá um delay de 5 segundos antes de iniciar. E aí depois dos 5 segundos ele inicia, ele faz uma leitura da distância, imprime isso na serial para debug, verifica se a distância é menor do que a distância limite. Tá? Na verdade, né, ele verifica se a distância, nesse caso, né, ele verifica se a distância é maior do que a distância limite. Se for maior, ele vai seguir em frente e vai, né, acionar os motores para andar para frente. Tá? A função andar para frente está aqui embaixo. Você tem lá stop motor, leia a distância, andar para frente, girar à esquerda, girar à direita, 180 graus e a função de alerta. Tá? Então ele vai andar para frente. Caso contrário, ele vai imprimir que ele está parado
né? Quando ele encontrar uma distância menor do que a distância limite, ele vai parar, vai dar um alerta, vai escrever no serial também para informar para debug, né? Você vai poder ver isso acontecendo na serial. E a partir daí ele zera as variáveis, vai para 0 graus, dá um delay, lê a distância, imprime qual é a distância, tá? Aí coloca o servo em 90, verifica se a distância lida é menor do que a distância limite. Se for, ele vai fazer o giro para aquele lado, para a esquerda, ou, né, se a distância não for, ele vai ler, vai colocar o servo em 180, vai ler o outro lado, né, vai colocar o servo em 90 e vai verificar se o outro lado a distância for maior então do que a distância limite, então ele vai fazer o giro para aquele lado, tá? Na hora de girar, ele coloca aqui, ó, giro para a esquerda ou giro para a direita e coloca o tempo que você vai acionar os motores. Esse também é um parâmetro que você tem que verificar para o seu próprio robô. Então, 700 milissegundos é suficiente para esse carro fazer um giro de 90 graus. Então, esse parâmetro você tem que empiricamente calcular, aí, né? Empiricamente determinar para o seu robô. Agora, se a distância da direita e da esquerda for menor ou igual à distância limite, não tem o que fazer, ele faz o giro a 180, tá? Para tentar seguir um outro caminho. E aqui embaixo é o set de funções. Motor parado, né, velocidade 0, todo mundo em low. Giro, leia a distância, para você ler, né, o sensor ultrassônico. Está bem comentado. Andar para frente, os dois motores com as suas velocidades nominais, sendo que o pino 1 e o pino 2, né? O pino 1 é low e o pino 2 é high, pino 3 e 4 da sua ponte H, low e high. Ele vai girar em uma certa direção. Muito cuidado na hora de fiar a cabeação dos seus motores, para você não inverter o sentido de rotação. E giro para a esquerda ou para a direita, né? Conforme o tempo determinado. Se for para a esquerda, eu tenho que fazer o quê? Parar o motor direito e velocidade, né, 2 aqui, velocidade no motor da esquerda, tá? Com isso eu paro o motor 1 e aqui eu aciono o motor 2, sentido de rotação para frente, por um determinado tempo. Giro para a direita é o contrário, então velocidade máxima no motor 1, 0 no motor 2, low e high, né? Baixo e alto no motor 1 e baixo e baixo no motor 2. O motor 2 tem que estar parado. E aqui o motor 1 vai acionar, né, no sentido de rotação para frente. Girar 180 aí é o contrário. Um motor girando num sentido, o outro motor girando no outro sentido. E em velocidade máxima. E aqui a função de alerta, também está bem comentado o que ela faz. Então esse foi a parte de programa, né, do nosso Pingbolt, o robô explorador. Vamos ver ele funcionando agora. Eu vou alimentar, vou colocar o cabo do Arduino. Tem uma chave aqui para ligar os motores. Então inicialmente ele vai para frente. Quando ele encontrar um obstáculo, ele para, olha para um lado e para o outro. Então ele vai encontrar um obstáculo, olhou para um lado, acionou o motor. Ele viu que essa distância está ok para ele, né? Ele aciona o motor de lá. Quando a distância não estiver ok, ele olha para o outro lado e aciona o motor de cá.
Caso contrário, ele sempre vai acionar o motor contrário ao lado que ele quer andar. E quando não tiver nenhum obstáculo, ele segue em frente. Então é isso aí. Essa é a primeira fase do nosso Ping Bolt. Depois eu vou explicar também a segunda parte do Ping Bolt, que seria a versão 5. Então até o próximo vídeo.